Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Esse canal que tem por, vamos dizer assim, intuito proporcionar a você um estudo, uma relação genuína, completa com o nosso Deus. Nessa ocasião, nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado. Estudo esse que, durante todo esse trimestre, nós vamos estar estudando, refletindo, abstraindo o máximo possível das lições e ensinamentos do Evangelho de Marcos. Esse evangelho que nós já conhecemos ele por 5 semanas. E foram 5 semanas maravilhosas. Foram 5 semanas de muito aprendizado, de muito momento de reflexão. Com certeza foram 5 semanas completamente diferentes das demais semanas. Que Papai do Céu continue falando ao meu e ao seu coração. O meu desejo é que você fique até o fim e que você volte não somente hoje, mas todos os dias. Porque todos os dias a gente tem o nosso estudo guiado, tá bom? Pois muito bem, temos um novo tema aí para tratar e abordar. Antes da gente aprofundar o assunto de hoje, eu quero convidar você que está comigo, fechar seus olhos para nós fazermos uma oração. E logo em seguida, buscarmos ao Senhor por meio do estudo, por meio de sua reflexão. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. E nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, com muito poder, com muita autoridade, Pai. Para não apenas a gente ser conhecedores da Tua Palavra, mas sim praticantes da mesma. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje, segunda-feira, 5 de agosto, o nosso tema é mãos puras ou coração puro? E aí, o que é mais importante? Ter as mãos puras ou o coração puro? No dia de hoje, do nosso estudo, foi apresentado 2 contextos. Nós vamos trabalhar o primeiro contexto bíblico, que está no livro de Marcos, capítulo 7, do versículo 14 ao 19. Nós vamos ler agora. E depois o restante do contexto. O primeiro contexto diz assim, ó. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: Ouçam-me, todos, e entendam isto. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E aqui nós entramos num contexto bastante interessante, contexto que muitas vezes é utilizado para dizer o seguinte, que não existe alimento impuro, pois o Senhor Jesus tornou puro todos os alimentos. Será que é isso mesmo? Vamos entender um pouco? Eu separei aqui alguns pontos para nós refletirmos com base nesse contexto. E o primeiro ponto diz assim, ó. Essas palavras de Jesus têm sido um enigma para muitos. Ao analisar sua relação com Levítico 11, se você não sabe, é o contexto bíblico onde fala dos alimentos puros e impuros. Os alimentos que seriam para consumo humano e os alimentos que não serviriam para consumo humano. Por exemplo, um desses alimentos que não servem para consumo humano é a carne de porco. Eu ia dizer escorpião, mas não é escorpião. É o mariscozinho. Rapaz, fugiu o nome aqui, você deve saber qual é, que é muito consumido aí, mundo afora. Né? Lagosta e todos os outros frutos do mar. Ou seja, lá em Levítico 11 diz de forma bem caprichada os animais que podem ser consumidos e os animais que não podem ser consumidos. Tá certo? Bom, e aí dizendo sobre alimentos puros e impuros. Será que Jesus eliminou essas distinções? Será que Jesus voltou atrás desse preceito bíblico do Antigo Testamento? Algumas pessoas se utilizam desse contexto de Marcos para dizer o seguinte: não, foi abolido o Antigo Testamento porque Jesus ele criou uma nova aliança no Novo Testamento e ali ele desfez aquilo que era do Antigo Testamento. Por isso que não deve ser considerado. Sabe, o Jesus que eu conheço, e eu creio que é o mesmo que o seu também, ele não voltaria atrás de sua palavra.
eu creio que ele não teria duas conversas, ou seja, uma única palavra. Vale lembrar que esse contexto de Levítico 11, por mais que tenha sido ali dado a Moisés, foi Moisés que escreveu ao povo de Israel, mas a gente tem que crer que ao que Moisés registrou, tudo isso foi a palavra do Senhor. Não foi nada de autoria humana, ou seja, de autoria de Moisés, coisa da cabeça de Moisés, não. Seria a palavra de Deus. E se ele está dizendo agora no Novo Testamento, no livro de Marcos, que agora tornou puro todas as coisas, a gente precisa entender do que é que ele está se referindo. E aí a gente vai continuar aqui e vamos procurar entender. Vamos lá, primeiro, seria estranho que em Marcos 7, do 14 ao 15, e 14 ao 19 foi o contexto que a gente leu, Jesus rejeitasse subitamente as instruções de Moisés, quando ele tinha acabado de defender, a gente vê isso, ele utilizando o contexto de Moisés, no versículo 6 a 13, os ensinos de Moisés opondo-os a tradições. Ou seja, primeira coisa esquisita, como é que Jesus agora está deixando de lado os ensinamentos de Moisés, se bem pouco tempo antes ele estava utilizando os preceitos de Moisés para confirmar o ensinamento sobre os mandamentos? Seria estranho, não é? Ou seja, existem algumas coisas que nós podemos usar de Moisés e outras não? Algumas coisas são aproveitáveis e outras não? Não seria isso, não é mesmo? Segundo, a tradição que os fariseus promoviam não tem base no Antigo Testamento. As leis alimentares, por outro lado, sim. Se você está por fora desse assunto sobre as tradições que os fariseus estavam defendendo, foi o estudo de ontem, de domingo, né, onde a gente meditou sobre a questão dos fariseus tecerem ali uma crítica aos discípulos de Jesus por eles estarem comendo, né, sem lavar as mãos. E isso era uma tradição criada ali pelos líderes religiosos para fazer uma espécie de ritual de purificação. Ou seja, só podia comer se fizesse esse ritual de purificação. Se não fizesse, a pessoa estaria numa situação de impureza, né? Estaria se contaminando, porque não se purificou. E aí a gente vê que essas tradições que os fariseus defendiam não tinham base nenhuma no Antigo Testamento, que no atual contexto era a Bíblia deles. Já os preceitos, as leis alimentares, a gente vê que sim, tem base no Antigo Testamento, inclusive está ali em Levítico 11. Todo o ensinamento que fala sobre o que pode ou não ser usado para consumo, para alimento humano. Por último, o que Marcos 7,19 quer dizer ao explicar que Jesus purificou todos os alimentos, não é que as leis alimentares foram abolidas, mas que as tradições a respeito da contaminação pelo toque eram inválidas. Em outras palavras, como Jesus disse, não é o que entra que contamina, mas sim o que sai. E nós devemos levar em consideração que as coisas que poderiam entrar na boca de um judeu não eram coisas que, vamos dizer assim, eram alimentos impuros. Quando Jesus estava se referindo aos alimentos que poderiam entrar e não iriam contaminar, ele estava se referindo exatamente aos alimentos permitidos pela palavra de Deus. Ou seja, nenhum alimento puro permitido na palavra de Deus pode contaminar o ser humano. Afinal de contas, esse alimento ele não vai para o coração, como Jesus explica mais à frente, mas sim para o estômago. Vamos para o próximo contexto? O próximo contexto está lá em Marcos 7, versículo 20 ao 23, que diz assim: E continuou: O que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. E aqui ele faz uma lista de quais são esses maus pensamentos: a imoralidade sexual, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Ou seja, não é comida que vai fazer eu e você impuro, mas sim as coisas ruins e maus que podem surgir no nosso coração. Porque se a gente for olhar toda essa lista que Jesus apresentou, o início delas sempre é no coração. E quando se refere ao coração, está se referindo à mente, tá, gente?
Entenda que no Oriente o coração era exatamente a mente aqui para o Ocidente. Então, todas as coisas más que podem surgir na nossa mente e que, se a gente se demorar nesse tipo de pensamento, chegar a externalizar por meio de ações, é o que de fato, sim, torna um homem impuro. Eu separei aqui alguns pontos com base nesse contexto, diz assim, ó, em Marcos 7, 21 a 23, ele explicou que o mal vem do coração, o centro de quem a pessoa é. Ele apresentou uma lista de pecados que começam com maus pensamentos e terminam em más ações. Ou seja, as más ações, elas sempre antes, elas são pensadas, friamente calculadas, analisadas e refletidas. Quando um mau pensamento chega a mim e à sua mente, o que eu e você devemos fazer é frear, é repreender, é expulsar da nossa mente. Porque a nossa mente não pode se demorar nesse tipo de pensamento. Davi, por que eu tenho esses pensamentos ruins? Por que às vezes eu tenho inveja? Por que às vezes eu tenho desejo de adulterar, de roubar, de matar, de caluniar, de me envaidecer? Por que eu tenho isso? Por que pensamentos nocivos como esses chegam à minha mente? Sabe, o motivo de isso acontecer comigo, com você, é porque dentro de cada um de nós existe uma natureza pecaminosa. Porém, essa natureza não deve nos governar. Essa natureza deve ser reprimida, deve ser controlada, deve ser repreendida. Toda vez que isso acontecer comigo, com você, a gente deve clamar aos céus a natureza espiritual, a natureza de Deus. Para assim a gente não se demorar em tais pensamentos, para não acontecer da gente chegar a executar aquilo que estava em pensamento, transformando em ações. Um outro ponto que eu separei diz assim, ó, quando combinamos o quinto mandamento, que foi apresentado ali no verso 10, no capítulo 7 de Marcos, com essa lista de pecados, percebemos que Jesus mencionou todos os mandamentos da segunda tábua do Decálogo. E se a gente for olhar, de fato, foi exatamente isso. Não matarás, não roubar, não adulterar, não caluniar, dizer ali falso testemunho, ter inveja, ou seja, várias coisas que de fato estão prescritas na segunda tábua, que é exatamente a segunda tábua que faz referência ao amor ao próximo, né? E Jesus cita tudo isso, porque se a gente vier se demorar nesse tipo de pensamento, ou seja, a gente está quebrando um dos 6 mandamentos que estão presentes ali na segunda tábua da lei de Deus. Além disso, em Marcos 7,7, ele se referiu à adoração vã, que diz respeito à essência dos primeiros 4 mandamentos do Decálogo. Em outras palavras, o que Jesus estava ensinando ali e reverberando com seus ensinamentos por meio de parábolas era a autenticidade e a relevância da lei de Deus, do caráter de Deus apresentado pelos 10 mandamentos. Quando algumas pessoas vêm e dizem o seguinte, não, o Senhor aboliu na cruz, o Senhor aboliu na sua na aliança que ele firmou, ali apresentado no novo. Como assim ele aboliu? Como é que ele pode ter abolido algo que ele defendeu com tanta veemência? Como é que ele pode ter abolido algo que ele se utilizou como forma de ensinamento para as pessoas, inclusive para os seus discípulos? Aqui é apenas mais um contexto que nós podemos usar como base de referência para dizer o quão relevante era a lei de Deus para Jesus, o quão enaltecida era perante Jesus a lei de Deus. Em outras palavras, como ele mesmo disse, eu não vim abolir, mas sim cumprir. E esse é o desejo que ele passa para mim e para você. Tá você ou eu cumprindo piamente a lei do Senhor? Afinal de contas, essa lei não é simplesmente para nos mostrar o caminho correto, o caminho da felicidade, mas também é para nos mostrar de maneira simplificada, de maneira traduzida, qual é o caráter de Deus, o caráter que eu e você devemos todos os dias imitar. Chegamos a mais um fim do nosso estudo guiado, hoje tratando sobre o tema mãos puras ou coração puro. Eu espero que o seu desejo, assim como é o meu desejo, é de termos o coração puro. Que nós possamos fazer aquela oração que Davi fez. Cria em mim, ó Deus,
um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que nós possamos fazer essa oração todos os dias. Simplesmente não para termos uma vida tranquila e em paz, mas principalmente para glorificarmos o nome de Deus por meio da nossa vida. É isso? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo o mal e que Ele te traga aqui novamente amanhã para darmos continuidade ao nosso estudo guiado. Até a próxima e tchau, tchau.